não tem ninguém vendendo nada na rua. De longe, assim, esse aqui é um dos melhores bairros para ficar, só que ele é mais caro, né? Basicamente o dobro do que a gente ganha no Brasil. Aqui as coisas são mais baratas porque eles têm um acordo de livre comércio, né? Me passa um pouco daquela vibe Faria Lima, assim. Fala pessoal! E aí? Vídeo novo no canal e dessa vez a gente tá num bairro diferente aí que vários chilenos aí pediram pra gente conhecer e vários brasileiros também que estão direto por aí. Conta aí, Julinho, qual lugar que a gente tá? É um bairro famoso, né? Ele tem a fama que ele merece. A gente tá em Providência. Exato, é. Esse daqui então, pra quem acha que Santiago é só construção histórica, é só, vamos dizer assim, vinhedo, tá bem errado. A gente está então na região de Providência, que é um dos lugares mais modernos aí da cidade. A gente vai ver, à medida que a gente anda aí, várias construções super gigantes, assim, bem imponentes, de vidro e tudo mais. Uns negócios, vamos dizer assim, é o ápice da modernidade arquitetônica aí da cidade. E, enfim, vamos levar vocês para conhecer esse lugar, conhecer os shoppings, né? Porque como a gente já comentou com vocês, se tem uma coisa que chileno gosta, cara, é shopping. Vocês não têm ideia da quantidade de shopping que tem nessa cidade, tá? Então aqui provavelmente vão ter os melhores e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Inclusive tem um que é grande, um que é baita, que é o Costaneira Center. E lá, talvez vocês até já tenham ouvido falar, porque ele é o maior prédio da América do Sul. E em cima tem um 360 que você pode ver, ele é todo de vidro, então você consegue ver a cidade inteira, é bem famoso. Boa, mas a gente vai chegar lá e vai mostrar pra vocês. Agora a gente quer atravessar ali pra esse lado, porque, Júlia, tem um passeio ali que eles chamam de La Via. A gente embarcou aqui, ó, nessa ruazinha aqui do lado, a gente desceu do trem. E o que a gente quer mostrar pra vocês agora, primeiro, é esse passeiozinho ali, que é bem bonito, é bem charmoso, assim, e traz vamos dizer assim, um cantinho de paz em meio a toda essa muvuca. E a gente, como é brasileiro, a gente acabou atravessando aí fora do sinal. Fomos aí vamos dizer assim, influenciados pelos demais, mas tá tranquilo. Seguindo então, acho que logo virando aqui a gente já vai chegar na nossa primeira parada desse vídeo. Vocês talvez comecem a reparar bastante gente com roupa de escola e tudo mais, por mais que agora seja março, eles recém voltaram às aulas. Então vocês vão ver a galera, eles usam aqui de uniforme, é bem parecido com o que a galera usa no Peru, né, Julia? Aquele uniformezinho com gravatinha, as meninas de saia, camisa social e gravata. Tipo rebeldes, assim. Exato, né? é como assistir a novela. Mas ó, chegamos. Então esse daqui é o Passeio de la Via. Então é um lugar aí, ó, bem bonito. Tomar um cafezinho, deixar uns pesos chilenos aqui pro comércio local. E é tipo uma rua, assim, né? Um Exato, calçadão, assim. Tem essa cara bem, vamos dizer assim, aquela pegada mais europeia, uma construção mais antiga, né? Aquele padrão que não é mais usado hoje em dia, mas é bem bonito. Casinhas menores, né? Aquele estilo mais rústico, assim. E até a parte de cima aqui me lembrou um pouco Blumenau. Blumenau, né? Eu Vila lembrando de Germânica, Blumenau, né? o tempo inteiro, mas é porque lembra assim uma construção mais alemã, né? Lembra bastante a Vila Germânica mesmo, mas ó, parece ser bem pequenininho. E ó, ali na frente já tomamos um spoiler. Esse aí é o prédio gigantão que eu falei pra vocês. E embaixo dele, pessoal, tem um shopping. Esse shopping ali, pelo que eu li, eu não sei dizer se hoje em dia já tem um shopping maior. Mas até então esse era o maior shopping da América Latina, que fica logo abaixo, então, desse prédio aí, que é o maior prédio da América do Sul. E logo mais a gente chega lá pra mostrar pra vocês. Mas ó, fontezinha de água, pá. E é bem o sossego que tu falou, né? Um sossego no meio do caos desse bairro, assim. A gente tá ali no centro financeiro, né? No centro econômico da cidade, então é muita gente na rua, muito barulho de carro. E aqui não dá pra escutar barulho de carro, né? É mais sossegado mesmo. Uma musiquinha de boa, tomar um cafezinho. Essa é a vibe. Mas realmente é um lugar bem pequeno, né? Então começa a caminhar, tu já termina. Mas eu acho que vale a pena, assim, sentar aqui, pra quem tá turistando, tá com tempo, pegar, tomar um cafezinho, almoçar. É um lugar bonito, né? Acho que vale a pena incluir aí no roteiro. Se Verdade. já tá passando por aqui, não custa nada, né? E ó, tem bastante opção aqui, a gente caiu agora nessa, acho que é uma praça, com bastante restaurante, enfim. Seguindo então, o nosso objetivo é chegar nesse carinha que talvez apareça aqui atrás no vídeo. Então a gente está contornando aqui, enfim, andando pelas ruas aqui da avenida principal.
E esse bairro é muito fácil notar que se trata de um lugar de alto padrão, né? Onde quem vive aqui tem um alto poder aquisitivo. E até a questão de preço de Airbnb, quando a gente estava pesquisando aí, né, onde ficar, de longe, assim, esse aqui é um dos melhores bairros para ficar, só que ele é mais caro, né? E pra gente que quer ficar um mês, nossa, ficaria muito mais caro. Talvez quem vem uma semana, alguns dias, não perceba tanta diferença no valor da diária, mas um mês aí pesa. Exato. E esse é um bairro que ele foi construído, vamos dizer assim, ele foi iniciado justamente pela aristocracia chilena, né? Por quem tinha dinheiro na época. Então, nessa região aqui, no passado, existiam várias fazendas, várias quintas que eles chamam, né? E nesse lugar, vamos dizer assim, eram as casas de campo aí da galera que tinha dinheiro aqui em Santiago. O que acontece? A cidade de Santiago começa a crescer, pensa, uma cidade que começa rapidamente a aumentar a sua população, prédios aparecendo, cada vez mais caos urbano, poluição, porque Santiago, por mais que ela seja assim, ó, toda arborizada, ela tá, vamos dizer assim, rodeado pelos Andes. E isso quem me contou foi a Júlia aqui, ó, que o fato dela estar próximo dos Andes facilita com que a poluição acumule no ar, né? Eu não sei geograficamente como explicar, mas basicamente pela localização dela, a poeira não, né? A poluição acumula e não consegue, tipo, sair, digamos assim. Se alguém for de geografia aí, souber explicar melhor, deixa nos comentários. Expert no assunto, Exato. Né? Mas, resumidamente, é isso. Isso justifica até o fato desse bairro ter se desenvolvido, porque as pessoas que estavam lá na cidade, justamente, começaram a migrar para cá, procurando sair dessa zona de poluição, desse caos ali que a cidade grande estava causando. Começam a investir aqui, em construir, e até nessas fases iniciais é quando essa região começa a ser conhecida pelo nome que tem, né? E começa a se transformar aí no bairro Providência. E olha que interessante aquela passarela, eu não tinha visto em Santiago até o momento. Ali nas regiões que a gente andava, eu não tinha reparado em passarelas assim grandes para pessoas andarem. Bem bonito. Né? De lá, quando a gente veio andando, não dava para perceber, mas esse aqui já é o Costaneira. Então, esse quadradão aqui de baixo é a parte do shopping, e aí lá pra frente a gente consegue ver o prédio inteiro, que aí em cima tem aquela parte, né, 360 e tudo mais. Ali tem uma entrada, mas a gente vai ver se pra cá tem outra. Só pra dar uma caminhadinha a mais, né, que a gente gosta de andar pouco, né? Só pra conhecer tudo que é possível. E algo que a gente percebe muito aqui por Santiago são essas bikes de aluguel, assim, né? A do Itaú, eu até dei uma pesquisada nos planos, porque a gente até talvez vai fazer um rolê de bike. E até que é bem acessível, não é um preço assim absurdo. Você pode pegar pacotes de um dia, de uma semana, e dá pra andar bastante assim pela cidade. E tem ciclovia, né, em grande parte. Então dá pra aproveitar, assim. Mas ó, aqui é a entrada do shopping. E tem até um Jumbo. Pra quem não conhece, esse Jumbo, não sei se dá pra ver bem o letreiro daqui, mas é uma rede de supermercado bem conhecida em toda a América Latina. Na Argentina tem bastante, enfim, em vários outros países, e aqui é bem forte, tem algumas redes assim bem grandes. A gente até estava pesquisando na internet a questão de segurança no Chile, e a galera costuma falar zoando que aonde tem um Jumbo perto costuma ser seguro. Então, tipo assim, se tu morar ali algumas quadras de um Jumbo, não tem problema. E de fato, aqui em Santiago não tem muitos Jumbos, acho que tem 2, 3, assim, não passa disso. Então, são em áreas bem específicas, assim. E bora entrar? Olha, essa daqui, ó, é a torre, né? A pescoço principal. Até chega a entortar, né? Pra conseguir ver lá em cima. Chega a dar uma torcicola. E essa entrada, então, no shopping. A gente comentou, o chileno, ele adora shopping, pessoal. É muito shopping que tem nessa cidade. E por quê? Por que ele gosta de vir no shopping? Conta aí pra gente. Teoricamente é barato, né? Não, é porque eles têm mais dinheiro que a gente mesmo, né? Também. O salário médio aqui no Chile o salário mínimo, perdão, são 510 mil pesos chilenos. Isso dá por volta aí de uns 3 mil reais. Cara, é basicamente o dobro do que a gente ganha no Brasil. Isso faz com que automaticamente tenha o quê, Júlia? Quero ver se tá certa. Poder de compra. E bastante imigrante. Também. A galera até comenta bastante aí nos vídeos que, a gente até agora só encontrou imigrante na rua, não encontrou chileno. Cadê o chileno aí do vídeo de vocês? Até agora não encontraram um.
Então fica até a minha dúvida aí, né? Não, mas vamos colocar aqui que nem tudo que a gente vive, a gente tá gravando. Então fiquem tranquilos que a gente já teve contato com o chileno, já teve contato com o imigrante também. E nem sempre a gente grava o que a gente tá vivendo, então normal. Mas é de fato um país com bastante imigrante mesmo, assim, se destaca, né? E olha, eu vou te falar, Júlia, que essa diferença aí de salário mínimo aí parece tá surtindo efeito aí na população. Porque o shopping tá bem movimentado, tá bem cheio. Até eu falei ali antes, né, eu errei a resposta do que ele me perguntou, mas eu não estava tão errada assim. Aqui as coisas são mais baratas porque eles têm um acordo de livre comércio, né, com alguns países. Então acaba que não tem imposto na importação de muitas coisas. E aí, às vezes, roupas de marca, perfume, essas coisas são mais baratas aqui, comparando diretamente com o Brasil, né, que lá a gente paga bastante imposto dessas coisas que são importadas. Até de curiosidade, a gente entrou agora numa loja da Apple para ver os preços. Então aqui a gente tem um MacBook Pro, ele tá, deixa eu fazer assim o cálculo rápido, uns $3.000, que dá uns R$18.000. Esse é o de 16 polegadas, né? 24 GB de memória RAM. Esse tem é realmente vários. o modelo mais caro. E tem uns outros aqui, ó. Esse aqui tá $2.500, basicamente, $2.500, né? Esse outro aqui, quase que 2. Mas ó, só explicando, a Juliana não tá botando o dedão aqui de boba que ela é. É só porque tem um macete, né? Um macete que a gente usa pra converter, que a gente bota aqui na frente. Que dá... não puedo? Perdão. Ó, galera, e o que a gente esperava que não aconteceria, aconteceu. Deu errado, não deixaram a gente gravar lá dentro. Exato. Mas é isso aí, a gente já gravou umas partes, então seguimos daqui de fora, beleza? E lá de dentro não dá pra ver, nem daqui de fora, o Costaneira em si, então a torre ali, né? Mas assim, à medida que a gente for se afastando daqui, eu mostro de novo pra vocês. Daqui, ó, a gente consegue ver Vale. um E pouco da até torre. comentando pra vocês que a gente não vai visitar a parte lá de cima, porque a gente achou um pouco caro, sendo bem sincero. E dá pra ter também uma vista bem legal da cidade, de forma gratuita e até mais natural, né? Indo nos cerros, indo nas montanhas que tem aqui. E ali está em volta de 18 mil pesos, se eu não me engano, que dá uns R$100. Então, se desse eu e o Gui, já dá 200, a gente prefere gastar com outras coisas. E a gente fica aqui um mês, né? Então a gente tem bastante coisa que a gente quer fazer e que daí talvez vale mais a pena pegar e colocar o dinheiro nessas coisas. Porque como a Julia falou, existem outras formas de ter uma visão assim mais panorâmica da cidade, né? Como por exemplo os cerros. Aqui do ladinho, inclusive, tem o Cerro San Cristóbal, que é onde tem bondinho, não, tem teleférico, tem aquele outro tipo de elevador lá, que esqueci o nome, mas Acho que é elevador mesmo, não? Um elevador que te leva lá pra cima e de lá também consegue ver a cidade inteira e o melhor, na minha opinião pelo menos, é que é de dentro de um parque. Então deve ter sombra, ser fresquinho e tal, se não dentro de uma construção de uma caixona ali de concreto, né? Nada contra, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas eu confesso que eu tenho, acho que até um pouco de medo, porque é muito alto e é tudo vidro transparente. Então eu acho que eu teria até um pouco de medo, não sei se eu conseguiria aproveitar bem os R$100, sabe assim? Então eu prefiro ir num método mais tradicional, mais natural mesmo. E são realmente, né? 300 metros de altura, daqui dá pra ver, e tu vai lá em cima. Mas, pô, a gente tá falando aqui que no parque é mais legal e tal, mas eu imagino que ali de cima deve ser especial também. A gente só tá falando mal porque a gente não vai. Aquele pobre snob. Só tá zoando, na real. Mas vamos lá, seguimos. Então, aqui perto, a gente vai chegar também de um outro shopping que tem. São algumas galerias. E dessa vez eu espero ali conseguir entrar. E filmar, né? E tudo mais. Lá dentro a gente filmou também, mas eu gostaria de ter filmado bem mais. A gente queria mostrar preço de algumas coisas mais padrão, assim, sabe? Pra fazer aquele comparativo com o Brasil e até pra vocês entenderem, né? Questão que eu falei ali de imposto e tudo mais. Mas não deu, não foi dessa vez. Essa região aqui, Julia, me passa um pouco daquela vibe Faria Lima, assim. Que é uma região que tem prédios grandes, mas com certeza está bem distante da muvuca, que é a Avenida Paulista, né? Aqui, inclusive, a gente já foi um pouco mais para frente dessa região, um outro dia, e tem vários prédios de banco também. São, por exemplo, os bancos do BTG, do Itaú, do Bradesco. Então é uma região que essa galera aí usa também. É uma região
bem financeira. Mas por mais que tenha bastante comércio, tenha essa região financeira, ainda assim é um bairro bem residencial. Se você vai se afastando assim, né, da avenida principal, você vai vendo que tem muita gente que mora aqui. E óbvio, né, como a gente falou antes, o custo ele é mais alto, mas acho que uma das principais pessoas, assim, um dos principais públicos que escolhem morar aqui são os gringos, né? Então, gringos aí que trabalham de home office, vêm ficar uma temporada. Os nômades digitais. Os nômades digitais, mas que têm mais dinheiro. Que estão mais monetizados, né? Então, eles escolhem esse bairro. Turistas também, né, que ficam aí 1, 2 semanas, preferem ficar por aqui pela localização, é muito central, por mais que não seja o centro, né? É bem central, tem muita coisa para fazer por aqui. E pessoas daqui, eu não sei se é santiaguino que mora, se é imigrante, quem que habita essa região. E olha só, Júlia, que legal. Achei uma lojinha aqui de bicicleta elétrica. São várias aqui, patinete também, várias opções. Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo. Dá pra ver os preços também, 899 mil pesos. 800, enfim, né? É mais ou menos aí uns $800. Mas eu parei ali para mostrar e só para comentar também que não tenho visto tanta circulação assim de patinete e de bicicleta elétrica por aqui. Tem bastante, assim, mas na minha visão, no Brasil tem muito mais, tá? Ali tem a galerinha ali de patinete, pelo jeito alugaram. Tem umas bikezinhas do Itaú. Tem patinete para alugar, vocês vão ver aqui. Só que, não sei, no Brasil é uma febre, é uma loucura isso, né? Aqui o pessoal ainda tá um pouco mais controlado nesse sentido. Talvez é porque tem metrô. Eu ia falar isso, eu acho que é porque o transporte público funciona muito bem aqui. E, inclusive, eu não sei se a gente já comentou em algum vídeo, mas o metrô daqui é um dos melhores da América Latina. Então, ele é maravilhoso para você explorar aí a cidade de um canto para o outro. E, de repente, a gente esbarrou na quadra aí das instituições financeiras. Aqui na frente a gente tem o Banco Edwards. Aqui para trás, nesse prédio aí do meio, o BTG Pactual. E aqui, ó, Gui, dá uma viradinha aí na câmera, tem o Itaú. Então é uma redondeza aí bem cheia da grana, né? Onde está o dinheiro aí de Santiago. Mas se liga só, nesse prédio aqui, que coisa linda. Parece que ele tem um tapete verde assim nas paredes, né? Tapete marrom, na verdade, né? A grama tá um pouco seca ali. A ideia era ter um gramado, eu acho, na parede, mas tá faltando regar agora, né? Santiago é uma região bem seca, assim, né? Eu não sei o Tug, mas quando eu cheguei, sei lá, de uns 2, 3 dias, eu já percebi minha boca bem seca, o nariz, assim, sabe? Precisando daquele Sorini. Sim, eu tava desse jeito, Nelsoro. Tava desse jeito. E não é exagero, não. A gente tem andado bastante aqui pelo bairro. E até agora, todos os lugares que a gente passou, assim, todas as ruas, elas estão sempre muito bem limpas, tá? Dá pra ver aqui, ó. Meu Deus, tá basicamente tudo impecável, assim, essa região é bem limpa, é bem organizada, bastante segura, que eu tô caminhando com essa GoPro aqui, que nem eles chamam lá na Bolívia de caramelozinho, né? Eu tô com o caramelo aqui que o bandido gosta, mas até agora ninguém veio chamar a minha atenção, falar assim, pô, baixa essa coisa aí que vão carregar, ou tu vai ser roubado. Geralmente, aqui no Chile, as pessoas chegam e avisam, tá? Elas falam, cara, eu acho melhor tu guardar a tua câmera aqui agora, porque não é uma região, vamos dizer assim, recomendada para fazer esse tipo de coisa. E a gente não baixa, a gente continua gravando igual, mas pelo menos estamos avisados, né? E aqui, até agora ninguém comentou nada, assim, então tá super tranquilo. Até mesmo seguranças, o pessoal aí, polícia que fica na rua, geralmente essa galera que dá um toque pra gente, né? Mas aqui tá todo mundo numa tranquilidade, pessoal, ó. Focado em trabalhar, em ir pra faculdade, pra escola. Aqui é onde a vida acontece, né? Exato, hoje é uma segunda-feira, a gente não tá, então, num dia, vamos dizer assim, de tanto movimento turístico, de tanta gente passeando, como é o caso de um sábado, um domingo, né? Hoje é segunda-feira, hoje o pau tá tocando aí, o CLT tá na rua, como todo o resto, né, do povo. Aí a gente também, graças a Deus a gente é brasileiro, hoje é feriado de carnaval, então não precisou, mas no restante dos dias estamos aí 100% no trabalho. E tá até calmo, né? Sim, essa região eu achei até que tranquila. Acho que sair da avenida ali principal mesmo, como é que é o nome daquela? Avenida Providência? Providência, aham. A saída ali eu acho que já começa a ficar mais de boa, assim. Por mais que tem trânsito, por mais que tem gente na rua, é mais silencioso, né?
Não sei, até uma característica que a gente notou aqui de Santiago é justamente isso. No trânsito não tem muita buzina, muito, sabe, um cortando o outro. É mais organizado. E também as ruas, assim, os comércios, não tem tanta música. É um ou outro que coloca e tal, mas as pessoas em si, elas são mais silenciosas, assim. E essa região também, né, Júlia? Não sei se tu reparou, diferente da parte central ali que a gente tá. Sim. Não tem ninguém vendendo nada na rua. É verdade. Ninguém. Tá tudo vazio. Naquela região lá, geralmente tem alguém vendendo uma frutinha, alguém vendendo um suquinho, uma meiazinha, né? Geralmente é meia, isso aí a gente já tá ligado. Enfim, é um lugar bastante tranquilo, assim, que eles devem realmente aqui aplicar a lei, né? Porque quem não sabe, no Chile é proibido, então venda, assim, como é que eles chamam? Venda ambulante. De camelô. Camelô não, né? É ambulante. Ambulante, Venda ambulante é proibido beber na rua, e naquelas regiões lá que a gente tá, cara, é o que a gente mais vê, assim. O pessoal saiu de casa já tá tropeçando num vendedor de fruta, o pessoal saiu do trabalho já tá sempre com uma latinha ali bebendo, e aqui já é uma região mais oposta, né? Talvez é o contraste. Talvez aqui eles pegam mais no pé, né, quanto a isso. Se aparece um, eles já logo batem em cima e tiram a pessoa, né? Exato. Mas aí fica o ponto, né? Trabalhar é crime? Querendo ou não, entendo, essas pessoas... É proibido por lei aqui, não tem que se fazer a lei cumprir, mas ao mesmo tempo essa galera só tá trabalhando, né? Entre todos os cenários possíveis, eu prefiro que todo esse pessoal aí esteja ocupado com o trabalho e não com a mente aí, vamos dizer assim, no ócio, pensando outras coisas que talvez não sejam tão interessantes, né? E aqui é o nosso próximo e último, talvez, dos destinos aqui do bairro de Providência. Ó, dá pra ver que o bairro aí tá em construção também, porque tem bastante prédio novo saindo, além desses prédios que já estão aqui, ó, todos então bastante espelhados, né, Julia? Sim, eu até antes passei ali por um e eu pensei, nossa, os dois estão em construção, mas na verdade, como um prédio ele era espelhado, ele refletiu o que estava em construção. E isso é um design bem interessante aqui, né? Eles não gostam só de vidro, eles gostam de espelho. Então, muitos dos prédios são espelhados, né? E dá um ar de modernidade, né? Acho que isso que é o diferencial. Mas aí temos então o mercado urbano Tobalaba. Ele fica bem pertinho de uma estação de metrô, né? Inclusive, é você atravessar a rua e você chega na estação de metrô. E hoje ele parece que está bem vazio, tá? Hoje é uma segunda-feira, como a gente já comentou, e enfim, parece estar operando aí em escala reduzida. Muitas lojas fechadas, aparentemente, né? Talvez tenha sido pelo lado que a gente entrou, não sei, mas a gente já veio aqui um outro dia da semana, no final de semana, e estava bem lotado. Aqui então a gente tem uma loja de roupa, só para mostrar para vocês. Ela tá até com 3x2 em todos os calcetines. Calcetines são meias, né? E aqui tem uma gigante variedade de meia. Que massa! E a quanto estão as meias? Van de los 9.990 a los 18.990. 18.990. E as camisetas quanto? 42.990. 42? 42. Tem os bonés, Bastante tem um coisa. monte de coisa. Estilo mais skatista, né? Notorious Big Não conheço. é um cantor. Já foi um cantor. Quanto que tá o... Não sei. Deixa eu Dá uma olhadinha. tem dois preços, acho que é o 18 mil. Deve estar em promoção. Provavelmente. Legal. Várias coisas aí. Grandes amigos. A gente perguntou se podia gravar ali dentro. Daí eles falaram que sim. Só que eles estavam meio encostados, assim, eu tava sem movimento, tava meio preguiçoso, assim, né? Trabalhando de lado. E daí quando a gente falou que a gente ia gravar, eles pularam, ficaram tudo em pé, assim, opa. Tô trabalhando. Ô chefe, peraí, chefe. Foi Meio que engraçado. por aí. Vamos talvez daquele outro lado lá, eu gostei daquelas bolsas lá, ó. Vamos ver quanto que tá. A famosa bolsa chilena, né? Mas elas lembram de uma marca que tem, que é bem famosa e cara. Mas acho que essa daí é outra. Mas de fato, aqui tem uma bolsa, né, Gui? Que ela é um modelo chileno, eles dizem. Que é bem essa daqui, Ela é um pacote, né? Ela e daí prende fecha, em assim, cima. eles abrem. Mais por cima, assim, né? Como se fosse um saco, assim. Que tal? Legal. A quanto está? 50 mil. Mais ou menos aí uns R$300. Mas, cara, é um negócio de bastante qualidade. Bem boa.
E eu acho bem bonita. Eles usam demais aqui nas ruas mesmo. Talvez vocês até já tenham visto no vídeo aí, mas a galera usa muito. E eu comentei que tava um pouco vazio, mas na real que tá bem cheio, tá? Foi só por onde a gente realmente entrou ali, que era uma entrada mais, vamos dizer assim, secundária, né? É. E aqui na parte principal tá bastante lotado. E isso aqui já são, sei lá, passou das 5 horas da tarde já de uma segunda-feira. Então não é o dia onde normalmente tem mais fluxo de pessoas no shopping, né? A gente estava no outro shopping lá, estava bem lotado também. Esse shopping aqui nem se fala também, tem bastante pessoas. E, enfim, são vários fatores que levam a isso, né? Até segunda-feira não é um dia que o pessoal costuma, sabe, sair de casa, fazer as coisas. É o dia de folga deles, porque final de semana eles estão sempre trabalhando, porque é uma cidade turística, né? Acho que muito por isso, assim. Então eles preferem aproveitar do final de semana. E ó, aí embaixo a gente tem a praça de alimentação. Daqui a pouco a gente desce, mostra aí uns preços, né, que a gente ainda não mostrou nesse vídeo, acho que é legal mostrar quanto que custa comer aqui em Providência. E ó, esse prédio tem vários andares também, né? Então também tem várias lojas. Não chega, né, a ser um Sky Costaneira, porque aquilo lá é de outro mundo, mas tem várias lojas. Também não tem lojas tão famosas assim, sabe? Provavelmente aqui não vai encontrar uma loja da Adidas, uma loja da Nike, mas lojas menores assim. E vamos descer aqui na praça se a gente encontrar, a gente mostra também o preço para vocês. Mas assim, pela quantidade de loja, quantidade de opção gastronômica, dá para entender porque esse bairro é a opção aí favorita de todo mundo que vem turistar na região, né? É um lugar seguro, limpo e que tem bastante a oferecer. Confesso que eu moraria aqui muito fácil, é bem fácil se convencer de que o lugar é bom. Turistar também, mas eu gostei da região histórica, tá? Eu acho que ela tem o seu charme lá. Enfim, eu gosto bastante de história, então acaba sendo um lugar ideal para mim. E eu acho que o maior ponto, independentemente do bairro que você fica, é ficar perto de metrô, que aí você vai para qualquer canto. Exatamente. Eu acho que independente do bairro, o que você tem que sempre buscar é estar perto de uma estação de metrô. E aqui, pelo jeito... Eles vendem batata frita, né? Uhum. Aí, então, a gente tem os tamanhos na parede, ó. Provavelmente essa é a ordem. A mini tá 3.000, 3 vezes 6... Dá uns R$19. A Maxi, que deve ser a maior ali, tá na média de 30. E daí tem também as opções ali de coisas que tu bota, né? Por exemplo, sei lá, os toppings que eles chamam, né? É quase um mexicano, né? Exato. Rolê mexicano. É basicamente uma batata frita com um monte de coisa com em cima. recheios, Ó, comida vegana, se tem alguém vegano. Aqui em Santiago eu até encontrei alguns restaurantes específicos disso, mas também restaurantes que tinham pratos veganos no cardápio, bem legal. E aqui, ó, os pratos de fundo são os pratos principais, né? Então o nhoque aí de papa, que é o nhoque de batata, tá na média de 9.000, isso dá o quê? Dá uns R$45. Um pouco mais salgadinho, né? Ó, falou de padaria, aí tem. Pasteles árabes. Ah, que tal? que ¿Cómo estás? ¿Cuál es lo que, no sé, lo más conocido de acá? Lo más conocido del origen es el baklava. ¿Ese acá? Relleno con nueces y almendras, pero su masa bañada en azúcar. ¿Y este cuánto está? En 2.200. 2.200. Que dá mais ou menos uns R$13. R$13. Legal. Nossa, bastante opção. Gracias. Olha aí. As Tem opção milipili, de... as as patricinhas, dando rolezinho aí no shopping, né, Júlia? Trouxe a minha também, não pode faltar, né? Eu Não ia deixar ela em casa, não, trouxe a minha patricinha também. Não. Milipili, eu falei ali que é uma gíria que eles usam aqui pra patricinha, tá? Mas explica. É que explica tu aí, Tá, milipili. é porque Mili é um nome e Pili de pilar. Então são dois nomes de pessoas ricas, assim, né? Tipo, aí pegou, Milipili. É que nem Mauricinho e Patricinha. Exato, No São dois Brasil- nomes bem populares que geralmente os filhos de rico têm. Exato. Eles usam aqui pra chamar de patricinha, enfim. Mas, ó, Opções de vinho. opções de vinho. Não podia exatamente. faltar, né? Chile. Tem algumas promoções ali, ó, solo febrero, nossos planos. Ah, mas eles enviam. São planos para receber em casa? Ou não? Sí, es una suscripción, pero de pura piña boutique de autor. Ah, genial. Pero si necesitan comprar, ustedes andan buscando para comprar o algo. No estamos solamente grabando un vídeo para YouTube. Sí, Conociendo, sí. Me llamó la atención. sí, son pura piña
chiquititas de Chile. Entonces no están en supermercado, tenemos de todos los valles de claro. Chile. Entonces, Son de produtores más pequeños. de productores pequeños. Ah, sí. genial. Así que aquí están todos. Listo, gracias. Que massa, né? Legal, ó. Produtores pequenos aí, então, que a pessoa recebe mensalmente em casa. E olha só que engraçado, uma feira. A gente falando de feirantes, né? É, não pode vender lá na rua, né? Mas aqui dentro tá permitido. É, tá Só tudo não vi legalizadinho um e tal. moranguinho aí. Não viu o quê? O morango. Será que O não morango tem? é o padrão, né? Ó, aqui tem um tomatinho, ó, 3.500. Uma panaderia, aparentemente uma padaria mais artesanal e tal. Vamos ver aqui os preços, ó. Aqui também já tem a Bonito. vitrine, Nossa. aqui já tem direto os preços. É até um perigo a gente olhar isso aí agora. Estão bem bons, né? Não estão? Eu acho Claro. que pós-vídeo é uma opção aí pra gente. 2.400, ó, isso aí na média de uns 14 reais, É. talvez. Eu tô fazendo umas contas aqui de padeiro, tá, pessoal? Mas A se eu gente tô numa bota na padaria, tela. então pode. É. Ai, que piada ruim. Ó, isso aqui, galera, a gente provou essa paia aqui, ó, de uma padaria local. Galera, essa parte por cima, assim, não é um, como é que eu vou dizer, não é um chantilly normal, sabe? Aquele lá que tu come, que nojo, açúcar. Eles fazem de um jeito que, não sei, ele fica meio borrachoso, Fica elástico, tipo uma assim. bala, assim. Cara, ficou uma delícia em cima da torta de limão. Olha, esse aí foi meu prato favorito. Porém, a gente comprou numa padaria colombiana. Então pode ser que não seja um prato chileno aí, não seja, vamos dizer assim, o melhor deles, né? Mas vai fazer o quê? Se o Chile, ele é cultural, entendeu? Ele tem aí várias coisas de vários países. Eu vou provar. E vou gostar, Exatamente. inclusive. Ó, a gente falou de croissants, aí temos também. Mas eu fiquei curioso para saber o que é lá embaixo. Parece que é uma estação de trem. Tá vendo? Vou te mostrar. Será que aqui dá direto na estação de Eu metrô? acho que sim, ó. Eu acho que sim. Ai, dá mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eu achava que só dava pra acessar lá de fora. Tipo assim, você saía do metrô, atravessava a rua, né, que foi o que a gente fez da última vez, e chegava aqui, mas pelo visto dá pra nem atravessar a rua, só vir direto mesmo. Bem massa. Eu não sabia também, eu tava ali em cima, me chamou a atenção, resolvi descer pra ver o que é. Mas olha só que legal, tipo no subterrâneo tem a fachada de todo o mercado, tá ligado? Nossa, que negócio absurdo. Sim, é muito bonito. E tem a cara, olha só, de como se fosse uma região, uma estação central, ó. Com as portas. Aquela coisa tudo mais antiga, assim, né? Aham. Pô, achei muito legal. Subir, enfim, lá na parte de cima deve ser bem legal também, a gente vai lá daqui a pouco. Vai lá. Mas essa parte aqui chamou muito a minha atenção porque eu não esperava. Foi legal a entrada já pela rua ali, mas tem essa saída então pro metrô, ou essa entrada direto do metrô. E, cara, negócio bonito. Agora a gente subiu aqui pro terceiro andar, porque lá de baixo dava pra ver que tinha uma área verde, daí a gente veio conferir. E aqui temos, ó, realmente um espaço de desconexão aí no shopping, né? E eu falei que a gente subiu pro terceiro andar e tem um monte, porque quando a gente chega no shopping, a gente meio que desce. Ele é subterrâneo também, então tem alguns níveis pra baixo. E ó, tem até um peixe aí na água. Projetaram super bem aqui esse shopping, né, essa galeria. Aqui, pelo que dá pra ver também, tem passarelas que ligam os prédios, então não só a parte do shopping, né, como também esses edifícios. E ali, ó, são restaurantes. Ah, legal. Então, mais uma área de restaurante aí. O pessoal vem pra cá pra trabalhar, pelo visto, conversar, um momento de desconexão mesmo, né? E, no meio da cidade, né? Isso que é massa. Terceiro andar, e até pra mostrar pra vocês aqui a vista, aqui temos. Lá, então, a gente chegou aí, que é o Costaneira, e aqui tá o resto do bairro. E muitos de vocês deram a sugestão de a gente conhecer o Cerro San Cristóbal. Ele tá na nossa lista, a gente de fato vai conhecer, só que não vai ser nesse vídeo. Embora o local seja perto, só para subir e descer já levaria muito tempo e acabaria ocupando muito espaço desse vídeo. Então não tenham dúvidas que a gente vai visitar esse lugar, mas a gente vai fazer um vídeo à parte e aí depois a gente coloca o link aqui nesse. Fechou? A gente estava vindo em direção a essa estação de metrô aqui para voltar para casa e a gente encontrou essa ruazinha aqui, ó, logo a caminho do Costaneira, né? E a gente se surpreendeu, porque ela meio que quebrou tudo que a gente falou até agora.
por mais que aquelas outras regiões lá não tinham comércio de rua, não tinha ambulante, enfim, gente vendendo coisa, né? Essa região aqui, né, Júlia? O que você achou? Sim, ela quebrou tudo que a gente disse, né? Tem como se fosse uma feirinha, assim. Mas eu diria até que é um pouco diferente dos comércios que a gente vê, por exemplo, na região central, né? Que a gente fez essa comparação. Porque lá seria mais uma questão de vendedor, tipo, na rua, assim, que bota os produtos no chão. Aqui já é mais barraquinha, eu diria que é um outro estilo, assim. E aqui me parece que até é, de certa forma, controlado pelo município aqui, ó, porque tem uma plaquinha aqui, ó, Soy Providência. Então é sinal que, pô, é alguma, vamos dizer assim, as autoridades estão presentes, eles sabem o que está acontecendo. E, enfim, mas achei legal. E isso aqui é bem perto do Costaneira. Ali, pra vocês terem ideia, é o shopping que, enfim, que a gente tentou gravar lá, e é aqui do lado já. Só que passou totalmente despercebido, né? É porque a gente veio do outro lado e é muito distante, né? Como a rua era muito larga, não deu pra ver, assim, a gente só não notou. E aí, logo aqui a gente consegue ver aquela passarela que a gente comentou também, que ela é com escada rolante. Então você pega a escada rolante ali e sai direto no shopping. Podemos ir até ali pra dar uma olhada, assim. Eu acho que assim daí a gente consegue já encerrar o vídeo, né? Sim. Descobrimos aí, demos um bom rolê no bairro, deu pra mostrar bastante coisa. Aí o comércio, vendedores de laços e coisas pro cabelo, roupa. Mas parece ter bastante fluxo, assim. Agora, né, já tá mais horário de fim de expediente. O pessoal parece estar saindo do trabalho, assim. Bastante gente com mochila, né? É uma área, um polo, assim, bem urbano, né? Aqui, Providência. As floriculturas que nem tem em Buenos Aires, né? Bem massa. Ventiladorzinho aí pra dar aquela ajuda no verão. E vamos subir ali, ó. Vamos mostrar ali de cima da passarela o que dá pra ver. E tem até o Homem-Aranha ali na frente, ó. É verdade. O que ele tá fazendo, né? Tirando foto aí com a galera. Na real que ele tava pedindo doação, é uma pessoa que provavelmente tá com alguma doença e ele tá ali ajudando a pedir doação pra ela. Bem legal. Mas ele tá todo ali se requebrando todo. Agora ele parou, mas ele dá umas reboladas de vez em quando. Parece Vibes Brasil, assim. Porquinho da Paulista. Olha, ele tem até música, né? A gente falou que o Chile é silencioso, geralmente não tem gente com música na rua, ó. Daí é a prova. Quebrando estereótipos. E aqui, ó, chegamos na passarela. Cara, olha a galera saindo do shopping. Isso aqui é fluxo exclusivo do shopping, tá? Todo mundo tá saindo de lá. Porque tem uma saída que dá direto pra cá, que é o caminho justamente do metrô. E olha só, daqui dá pra ver a rua, né? Porque é aberto. Ali. Estão em obras. É legal. Olha só a cidade. E acho que é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí o nosso rolê por Providência. Se você curtiu, deixa seu like, comenta no vídeo, se inscreve no canal. E até qualquer dia por aí. Valeu!